Então, como eu estava falando, eu estou muito feliz pelo convite, por poder participar juntamente com os irmãos desse trabalho, ao qual eu quero parabenizar a direção desta casa pela escolha do tema. Esse tema é muito profundo. Eu fiquei muito feliz com a escolha desse tema. Tem muito a ver com o nosso povo, a nossa gente. Tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa família, com tudo. Porque, como nós sabemos, a família é a base de qualquer coisa boa na sociedade. Uma boa família é uma boa base para uma boa sociedade. É uma boa base para uma boa igreja. É uma boa base para uma nação próspera. Enfim, a família foi instituída e estabelecida por Deus, porque é bom. Foi Deus que criou, foi Deus que criou esse projeto. Né? E a família começa em Deus, continua em Cristo e com a assistência do Espírito Santo. A família cristã, é claro. Né? Então, ela teve origem em Deus. Quando Deus terminou toda a sua obra, a Bíblia diz que viu Deus que tudo era muito bom. E por isso incomodou o nosso adversário, o diabo, que não gosta de ver ninguém feliz. Ele está sempre pronto para destruir qualquer felicidade, qualquer coisa que venha trazer alegria e felicidade. Ele está pronto para destruir. E nós devemos também estar prontos para rejeitá-lo, para expulsá-lo, para não fazermos nenhum pacto com ele. Meus irmãos, eu preparei uma palavra muito simples, não sei quanto tempo nós vamos tomar, mas eu vou procurar resumir. E nós vamos começar da origem. Olha que o tema é muito importante, fortificando famílias em Cristo. Isso é maravilhoso. Aleluia. E isso nós estamos vivendo só a graça do Senhor. Só aqueles que estão firmados em Cristo é que vão vencer, porque a luta é grande. E uma coisa eu digo para vocês: muita perseguição virá por aí. Já está aprovado a nova ordem mundial, que nada mais é do que uma organização preparada, estruturada para destruir as famílias tradicionais. Segunda visão dessa ordem mundial é combater a igreja do Senhor. Em qualquer dimensão, em qualquer lugar onde alguém se reúne para glorificar Jesus, para dar glória a Deus, vai ser alvo de perseguição. Isso já está confirmado. E começou em 2020, já foi aprovado. Deve começar alguma ação negativa, perversa contra nós, como Igreja do Senhor, a partir desse ano. E eles querem até o ano de 2030 realizar essa mudança total no mundo todo. É a ONU que está envolvida nisso. A ONU é a Organização Mundial das Nações Unidas e é uma organização que tem poder em todo o mundo, em toda a Terra. E ela está disposta e aprovou essa nova ordem mundial e vai entrar em ação. Nós vamos ser cerceados, nós vamos ser proibidos da nossa liberdade. Talvez eu não alcance, mas os nossos filhos, os nossos descendentes, os jovens vão alcançar. Vai ser difícil servir Jesus daqui a uns dias, vai ser quase impossível, vai ser uma prova muito dura, muito difícil contra a igreja, porque, segundo eu estive vendo alguns itens dessa nova ordem, nós, a igreja, atrapalhamos os planos deles. Eles vão aprovar o aborto, eles vão aprovar
união absurda, já estão aceitando, já estão realizando uniões que não tem nada a ver com família. Porque como é que pode casar legalmente em cartório duas pessoas do mesmo sexo? Como pode chamar isso de família? Isso é um absurdo muito grande, mas é isso que está em andamento, já está sendo praticado e a destruição está a caminho. Vamos nos firmar no Senhor, na sua promessa, na sua palavra e vamos fazer a diferença. Todos juntos seremos fortes, com certeza. Então vamos para a Bíblia, porque o assunto é bíblico, o assunto tem a ver com a nossa vida. Tanto é que o tema é em Cristo, e eu não quero sair desse tema. Vamos ver se nós descobrimos alguma coisa nova aqui nessa conferência. O texto que eu vou ler como abertura, muitos irmãos vão achar, mas isso aqui não é uma festa de casamento, isso aqui nós já sabemos. Tudo bem, eu quero começar da base. E depois se preparem que vem coisa forte por aí. Mas dentro da palavra. Abramos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu vou precisar de uma pessoa que me ajude na leitura dos textos. Eu até convidei o pastor para fazer isso. Né? Uma pessoa que me ajude na leitura, porque eu tenho alguns livros. 2, 18. Não, que eu vocês estão ouvindo bem? Amém. Começar do princípio. Vamos dar seguimento. O assunto que é muito bom. Eu só vou tocar somente em alguns pontos principais, porque esse tema dá um seminário. Isso aqui é assunto para um seminário de família, né? Não é o nosso caso aqui. Nós vamos abordar alguns pontos principais que eu considero dispensáveis para nós. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18 e depois versículo 21 a 25. Isso aqui é a origem. É a origem que nós vamos dar continuação. Se Deus assim nos ajudar, nos permitir. Então, Gênesis 2 e 18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou companheira, uma ajudadora, que esteja diante dele. Versículo 18. Agora, versículo 21 ao 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 25. Portanto, deixará, agora vai começar a ficar mais pesado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E até aqui. Bem, isso aqui é a base, é o primeiro casamento. Agora eu pergunto, como foi esse casamento quando Deus fez essa cerimônia? Teve testemunhas? Teve. Teve plateia? Teve. Teve bênção de Deus? Teve. Porque a Bíblia diz, nós vamos ver em algum lugar que nós vamos ver aí, que quando acontece o casamento
na presença de Deus, o próprio Deus é testemunho. Olha só como isso é sério, hein? Bem, isso aqui é a base, é o primeiro ponto. Nós vamos dividir esse assunto, talvez em três fases. A primeira é a origem, a convivência do casal, da família. Depois, como é que tudo isso inicia e etc. Nós vamos desenvolvendo aqui o assunto com a ajuda dos irmãos. Então, isso é a forma correta de um casal de seres humanos, né? A primeira cerimônia foi o próprio Deus que fez. Então, eu disse que teve testemunha, o próprio Deus foi testemunha. Eu disse que teve plateia, os anjos estavam presentes, não eram visíveis, mas estavam presentes, porque onde Deus está, os anjos estavam. E teve a bênção de Deus, teve a bênção pastoral, a bênção indispensável. Como foi essa bênção? O próprio Deus disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, estava confirmado. E agora? Agora vamos ver o que acontece daqui para frente. Quanta gente gostaria de ter uma família? E quanta gente que tem a família e não valoriza, não respeita, não trabalha para construir, para melhorar, para progredir. E aqueles que não têm, não fiquem tristes, porque a Bíblia diz que Deus cuida das viúvas, dos órfãos, Ele cuida de cada um de nós. Ele é o nosso Criador e o nosso Pai eternamente. Ele cuida. Mas e alguém pode falar: por que eu estou só há tanto tempo? Cada um de nós tem um propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Não desanimar. Buscar o Senhor sempre. Confiar, pedir: Senhor, eu preciso. Eu quero e preciso. Eu quero e serei fiel. Faça isso que Deus, Ele responde às nossas orações quando são feitas com propósito e com fé. Muito bem. Agora nós já vimos a origem. Foi lá no Jardim do Éden. Olha só aonde aconteceu a festa. Deus preparou um jardim para realizar essa cerimônia. Né? Muito maravilhoso tudo isso. Isso é simbólico, porque tem um significado na vida real. Mas começou assim, e seria bom se continuasse assim, não é? Agora vamos ver. Então eu disse aqui, citar alguns exemplos de famílias. Pela história nós sabemos que desde o início da história humana, a Bíblia registra e destaca pessoas que foram grandemente destacadas, abençoadas e abençoadoras, e que todas elas procederam de uma família. Temos o exemplo de Noé. Noé foi um patriarca dos mais antigos, ele que realizou uma obra que todos nós conhecemos, que foi a construção da arca, que seria no futuro a salvação de algumas pessoas. Mas Noé tinha uma família unida, que trabalhava junto com ele, que respeitava, que cuidava, que estava sempre junto. Por isso que ele realizou o seu sonho, o seu desejo. Nós temos outros exemplos lá do Antigo Testamento, como por exemplo Abraão. Abraão é um exemplo de família. E inclusive através de Abraão, Deus faz uma promessa para abençoar todas as famílias da terra. Aleluia! Olha que a bênção de Deus tem a ver com família. Ele prometeu abençoar todas as nações da terra através da família. Né? E Abraão foi um exemplo, foi o principal personagem dessa promessa. E assim tem sido. Nós tivemos Moisés, um grande líder de Israel, considerado pelo povo de Israel como o maior legislador da história do povo judeu. Moisés veio de uma família que temia Deus. Né? Nós temos tantos outros exemplos de pessoas do Antigo Testamento, eu não relatei, porque nós conhecemos, que vieram de família.
Inclusive o próprio Jesus, né, veio de uma família, isso é maravilhoso. E enquanto de nós somos abençoados e somos abençoadores também, porque quando nós ensinamos nossos filhos o caminho do Senhor, as verdades do Senhor, nós estamos desejando para eles o melhor futuro, né? Aquilo que é real, que é verdadeiro, que é justo. Infelizmente muitos se desviam. Eu me lembro, quando eu era menino, meu pai era cristão, minha mãe era cristã, e eles faziam questão, a gente criança não leva muito a sério, muito tempo. E nós éramos quase que obrigados a fazer o culto doméstico todo dia, antes de dormir, fazer o culto doméstico. Glória a Deus! E isso é uma base muito boa, que não se usa mais. E eu dou graças a Deus, porque meu pai me ensinou assim, e depois é que eu fui entender. Então, eu faço o seguinte, o meu pai aprendeu com Jesus, eu aprendi com meu pai e ensinei para meus filhos, né? Então, nós estamos dando seguimento. Aleluia! Na família. Aleluia. Muito bem, vamos mais à Bíblia. Malaquias capítulo 2, agora vai ficar pesada a coisa, né? Malaquias capítulo 2. Malaquias é o primeiro livro antes de Mateus. Antes de Mateus, Malaquias é o primeiro livro antes de Mateus, para dar uma referência. Então, nós vamos ver no segmento da história que a família nunca foi esquecida por Deus. Deus sempre cuidou do seu povo como família. Tanto é que, simbolicamente, Israel é considerado a esposa de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é a igreja do Senhor. Glória! Isso é simbólico, para demonstrar uma união completa e perfeita, uma união abençoada. Então Deus assumiu esse compromisso no plano espiritual de nos considerar como irmãos, como filhos, como família de Deus. E a Bíblia diz que nós somos a lavoura e a família de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Nós somos luz nas trevas. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ensinar o melhor para os nossos descendentes. E também temos o cuidado, devemos ver aqui na pontuação, a responsabilidade que todos nós temos. Porque eu vou falar aqui primeiro sobre o casal, vou encerrar essa parte, e depois nós vamos falar sobre a convivência entre pais, filhos, mães, esposo, todo biblicamente, porque o tema é em Cristo. Não podemos sair disso, né? E que Deus nos abençoe nessa palavra. Malaquias já encontraram? Muito bem, então capítulo 2 de Malaquias, versículo 15 e versículo 16. Eu vou ajudar vocês aqui também. Eu gosto de ler também, né? Malaquias, para os irmãos ver como é sério o assunto, como Deus valoriza aquilo que Ele criou para o nosso bem. Para que sejamos abençoados e abençoadores. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Está começando a ficar sério aqui. Agora, o início do versículo, porque ele fez somente um, quando ele podia ter criado uma multidão se ele quisesse. É que Deus é tão zeloso pela sua palavra, pela sua obra, que ele preferiu criar um, e desse um criar os demais. Tanto é que a mulher foi criada de uma costela do homem. Ou seja, Deus não quis mudar a essência. A mesma essência com que ele criou o homem, ele provavelmente prevendo que poderia haver uma mistura no futuro,
ele, do próprio homem, da mesma essência, ele criou a mulher, ou seja, ele vinha como criar vários espíritos, como está escrito, mas ele preferiu fazer assim, criar uma segunda pessoa com a mesma origem da primeira, a mesma essência da primeira. Tá? Infelizmente, aconteceu um desastre, porque a tentação, ela existe desde o princípio, depois você já tem como falar um pouco sobre tentação, que é uma coisa bem atual na nossa vida. Então, agora vemos aqui o versículo 15 e o versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, no caso de divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Vem agora outra pancada forte. Guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Não sejais desleais. O que é ser desleal? É ser infiel. É não cumprir aquilo que prometeu, que assumiu, né? Parar no meio da caminhada. Agora tem mais. Ainda com a Bíblia aberta, no capítulo 2 do mesmo livro de Malaquias, e versículo 10, tem uma palavra forte, né? Para as famílias, para os casais, para os que estão iniciando, para os que já estão na caminhada. Né? Versículo 10 diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Glória! Não nos criou um mesmo Deus? Aleluia! Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? Deus está dando um alerta aqui muito forte. Não nos criou um mesmo Deus, não temos todos um mesmo Pai. Por que seremos desleais uns para com os outros? Então, o assunto é mais sério do que parece. São textos bíblicos que até são pouco conhecidos da própria igreja, mas é bom cada um se conscientizar daquilo que é, daquilo que foi, para que foi chamado, por que está acontecendo assim, e ter o cuidado de não sair do caminho, porque quem sai do caminho não alcança o alvo, né? Bem, agora vamos encerrar essa parte com mais somente um texto só. Amós, o livro de Amós. Às vezes fica meio difícil de encontrar, porque é um livro que é pouco lido, né? No Antigo Testamento, mas ele está depois de Oséias, depois de Daniel, depois de Ezequiel, né? Amós. Esse aqui também é um conselho muito forte da palavra de Deus para nós todos. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Deixa eu ver se não der errado isso aqui. Amós capítulo 3, versículo 3 também. Encontraram? Amém. O povo aqui está bom de Bíblia, viu? É que esses livros são meio difíceis, né, de encontrar. Capítulo 3 de Amós, o versículo 3 diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha só. Porventura pode andar junto, viver junto, anos e anos, se um não concorda com o outro, se tem sempre uma discórdia, tem sempre uma discussão, uma diferença, uma insatisfação. Então, o conselho do Senhor é: vamos andar juntos, vamos concordar, vamos ser fiéis, vamos ser leais, vamos ser zelosos daquilo que é uma grande bênção que o mundo quer destruir a todo custo, porque o inimigo não quer a felicidade de ninguém, ele quer destruir aquilo que Deus criou para nos abençoar. Aleluia! E Deus está pronto para nos abençoar, mas o inimigo não quer isso. Não, foi Deus que criou, ele é nosso inimigo, porque também Deus nos criou.
ele é inimigo da família porque foi Deus que criou. E o que é que ele criou? O que é que tem no mundo aí que ele criou? Se tiver alguma coisa que ele criou, não presta. Com certeza não presta. Né? Muito bem. Então vocês estão entendendo o sentido da mensagem sobre família, o que significa, o valor que tem, como é que Deus nos trata como família, para nos abençoar, Ele nos trata como família, e nós também devemos transmitir isso para os nossos descendentes. Eu, por exemplo, eu venho de uma família, eu já devo estar na quarta geração, em alguns casos a gente chama mais de parente, né? Mas os meus bisavós eram crentes. Como eu não sei, como que eles conheceram a Jesus, eu não sei, mas eram. E foram transmitindo a mensagem. Hoje a minha família é uma família muito grande, mas muito grande mesmo. 90% é cristão. Os que não são, conhecem a palavra. Porque a bênção de Deus caiu sobre a nossa família e todos são felizes e dão glória a Deus por isso. Né? Agora tem um detalhe, agora vamos na prática. O rapaz e a moça se conhecem. Muito normal, o que não seja um jovem, seja uma pessoa adulta, conhece outra pessoa, ambos estão em condição de realizar um matrimônio. Então tem um período que nós chamamos de namoro, que eu costumo dizer que até a Virgem Maria namorou. Ela assumiu um compromisso com José perante o sacerdote pelo prazo de 6 meses. É isso que está na lei de Moisés. O jovem conhecia a jovem, comunicava a família, e então ia ao sacerdote, o sacerdote assinava um termo, e aquele que desistisse pagaria um dote, né? Foi pela desistência. Era a lei que exigia isso. Mas já era considerado casal. Quando faziam essa cerimônia, já era considerado um casal. Era assim, então a Virgem Maria passou por esse processo. Né? O que é o namoro? É um período de conhecimento, é um período de adaptação, de informações, né? Para saber o temperamento de cada um, se vai dar certo, se não vai. As pessoas às vezes perguntam, como é que eu sei que meu casamento vai dar certo? Pela caminhada de ambos, a pessoa que tem um pouco de conhecimento vai vendo se vai ou não dar certo. Né? Tem que haver mudança, tem que haver renúncia. Né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas a pessoa que eu vou esperar no Senhor. Não vou fazer nada, vou esperar no Senhor. Tem muita jovem que faz isso. Eu conheço até uma jovem, que é filha de um pastor, amigo meu, que tem 3 filhas. Casou primeiro a mais nova, depois casou a do meio, e a mais velha ficou solteira. Então um dia eu conversando com ela, falei, o que está acontecendo contigo? Você é uma menina bonita, tem uma boa formação, tem dotes valorosos na sociedade, uma pessoa formada, e você está solteira por quê? Estou esperando no Senhor. Eu disse, minha filha, você vai esperar no Senhor até ficar velhinha. Ficar velhinha esperando no Senhor. Porque essa é uma coisa nossa, essa é uma ação nossa, é você que tem que procurar. Deus é Pai. Todo pai quer ver a felicidade dos seus filhos. Ele entra com a bênção, se a escolha foi certa. Então você tem que escolher e apresentar para ele. A escolha e apresente para ele. Se ele aprovar, tudo bem. Mas é você que tem que tomar essa atitude. Né? Deus não vai ficar escolhendo namorada e noiva, esposa para todo mundo, não. Para isso ele nos deu sabedoria, inteligência, entendimento para procurar. Agora, procure na fonte boa também. Se você vai buscar numa fonte errada, você não pode esperar que vai dar certo. Olha aqui, a igreja. Aleluia. A igreja. Aleluia. Disso. Quando eu procurei na igreja. Meu casamento durou pouco. Quantos aninhos? Durou só 52 anos. Meu Deus! Glória a Deus. Foi uma bênção durante toda a minha vida. Mas eu busquei na fonte certa. Eu não fui procurar na fonte errada, não.
Porque se você, às vezes quando você começa certo e dá errado, imagina já começando errado. Não tem como dar certo. É difícil. Então busca na fonte certa e peça ao Senhor para abençoar. Você escolhe e acredita no Senhor. Ele como Pai, você pode avançar. Aleluia. E aí olha o Senhor me dá uma jovem com aquelas qualidades que todo mundo pede, né? Mas eu gosto da Maria. Eu gosto tanto da Maria. Então não está confiando em Deus. Né? Nosso plano é na confiança, não pode. Então, o que ela diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. E faz o quê? Confia nele. É isso que tem que ser feito. É confiar no Senhor. Ele que é o melhor para todos nós. Ele vai estar sempre nós. Então o namoro é para isso, é para você ter um período de adaptação, de conhecimento, de troca de informações. Procure ver o histórico, aqueles que estão procurando, que estão candidatos. Procure o histórico, ver o histórico da pessoa que você está pretendendo. O histórico é muito importante. E o seu histórico também conta ponto, né? E Deus entra com a bênção da união, da felicidade, da paz, né? Porque Ele é Deus de amor, é Deus abençoador. Agora, outro ponto é o amor e a fidelidade ao outro. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço sempre nessas reuniões. É uma pergunta meio capciosa, mas tem um sentido. Eu costumo perguntar, quem ama trai? Não. Mas quase todo mundo dá essa resposta. Mas se vocês observarem na história da humanidade, as maiores traições que marcaram a história foi de pessoas que se amavam. Mas por que isso? Por que quem ama trai? Quem é que não trai? Agora tem a resposta melhor. Aquele que ama e respeita. Tem que amar e respeitar. Né? Tem que assumir a responsabilidade. Né? Então, só amar, às vezes, é um ponto principal na união, o amor. Mas o respeito também é muito importante. E faz parte desse negócio. Ame e respeite seu parceiro, a sua parceira, a sua namorada, sua esposa, seu esposo, seu namorado. Sejamos fiéis, não sejamos desleais, como está escrito, nós vimos na palavra. Deus não abençoa quem é desleal. Não. O meu exemplo bíblico o personagem, não sei se profeta, não sei se é profeta, Ezequias. Ezequias é o meu exemplo de vida. Por quê? Porque quando ele se viu em apuros, Deus avisou, você se prepare que você vai morrer. E ele virou para a parede e orou a seguinte oração: Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel à tua palavra. E era verdade, ele estava falando para Deus, que sabe o coração. E Deus mudou a sentença dele na hora, porque ele foi verdadeiro, ele foi fiel, e Deus respeita, Deus ama, Deus está pronto a ajudar aquele que é fiel. Então, Ezequias falou para Deus que era fiel e não foi arrependido porque era verdade. Sejamos assim também, não é? É isso que Deus espera de nós. Como eu já falei aqui, eu vou dar aqui dois exemplos bíblicos. Eu não quero sair da Bíblia, né? Porque de filosofia nós já estamos superlotados, né? Vamos para a palavra que é a base. O amor e a fidelidade um ao outro é importante, a começar pelo namoro. O correto é que os dois professem a mesma fé, aquilo que eu falei. Vamos buscar na fonte certa, na fonte saudável, na fonte de água pura, de água limpa, né? Na casa do Senhor, a casa do Senhor está aí para resolver esses problemas, mas aí as pessoas não querem, acham que, não sei porquê,
Eu, por exemplo, eu levei isso muito a sério, né? E eu digo para vocês, quem conhece a minha vida sabe o que eu estou falando. Aqui nessa igreja tem alguém que sabe da minha vida. Eu não estou aqui me escondendo, não. Glória. Mas aqui tem alguém que sabe da minha vida, que é verdade o que eu estou falando. Aleluia. Então vamos ver aqui o certo e o mais ou menos errado. 2 Coríntios, agora isso é mais fácil de achar. 2 Coríntios, a irmã Priscila gosta muito de Coríntios, né? Pastor também. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Depois vai segura lá em Coríntios, que vai ter o primeiro também, a primeira carta. O certo. 2 Coríntios, capítulo 6. Podem procurar, eu não tenho pressa. Já vivi bastante, agora estou na dispensação. 2 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ajudar os irmãos na leitura. Eu vou ler e vocês me acompanham na tela. 2 Coríntios, já achei. Parece até que eu leio a Bíblia, né? Capítulo 6. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Eu vou ler e vocês acompanham. Às vezes a tradução é um pouco diferente. Olha só o conselho do apóstolo Paulo na direção do Senhor para os jovens, para os candidatos. Não é necessário que seja jovem, mas os candidatos à união conjugal que agrada a Deus. Olha só o conselho da palavra de Deus. Versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha só. Meu Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora vem a pancada forte. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha só que a palavra de Deus não pede desculpa não, viu? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é ele, inimigo. O que parte tem o fiel com o infiel? Até o versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, é a Bíblia que diz. De Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Glória a Jesus. Viu só como é que tem bênção que estão aqui dentro da palavra, mas não são observados, não são respeitados, não são procurados. Esse texto vocês podem até reler novamente quando tiver tempo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16. É um alerta. Não vos prendais um ao outro em julgo desigual. Você já imaginou que tem, como tem? Casais que cada um anda por um caminho diferente. Então, digamos, o esposo vai para a igreja, a esposa fica em casa, ou vai para um forró, vai para o bar, para outro lugar que não tem nada a ver. E vice-versa. Que felicidade há num casal desse tipo. Como é bonito quando os dois saem de mão dadas. Eu admiro muito, quase não se vê hoje. Aqui tem uma pessoa que eu vou falar só a primeira letra dela, que é a Priscila, né? Ela, de vez em quando, eu encontro ela por aí de mão dada com o Marcelo. Olha só. Isso sabe o que significa isso? Está dizendo, aqui não tem para ninguém. Aqui, eu costumo fazer um sinal seguinte. Isso aqui é um ciclo fechado. Aqui dentro é de Jesus. Aqui não tem para ninguém. Pode ver agora
fora e vai embora. Vai fora. Aqui não, aqui é de Jesus. Aqui quem comanda é o Senhor. Aqui é controlado. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Muito bem. 2 Coríntios 14, 16, que é o conselho. Agora vamos ver o errado. Também em Coríntios, só que é 1 Coríntios. Acha aí 1 Coríntios, capítulo 7. O pastor vai ter um estudo aqui, nesse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 7. Vocês estão entendendo o assunto? Vocês estão entendendo como é importante esse tema? Como é que a Bíblia tem recurso para nos ajudar a sermos fiéis ao Senhor e sermos fiéis também uns aos outros, diante de Deus, para receber a bênção? Como é que fica, eu fico pensando, como é que fica o coração do cristão quando dobra o seu joelho para orar? Começa a vir a lembrança, as besteiras, as tolices que a pessoa comete. Como é que quer a bênção de Deus? Como é que quer que Deus responda? Se Ele mesmo já está colocando pedra no caminho, tropeço para ele ou ela cair. Somos nós que colocamos tropeço no caminho. O caminho do Senhor é reto, a Bíblia diz que o caminho do Senhor é reto, é limpo, é puro. Somos nós que colocamos entulho no caminho para atrapalhar a nossa própria caminhada. Os prejudicados somos nós. Vamos a o que, segundo a Bíblia, é difícil para conviver dessa maneira, porque começou errado. 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler do versículo 7. Do versículo 7, vocês vão só prestando atenção. O que é que a Bíblia diz sobre o assunto família? Capítulo 7, versículo 7 até o versículo 15. Diz assim, a opinião do apóstolo Paulo. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Mas se... Digo, porém, aos solteiros, atenção solteiros, solteiro e as viúvas, que é como se fosse solteiro também, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a desavença em família. É claro, isso é uma questão de cada um. Ele está dando o parecer dele. Ele provavelmente era viúvo ou era solteiro. Eu creio que ele fosse viúvo, porque antes de se converter ele era fariseu, e os fariseus eram os doutores da lei da época e eram casados, geralmente eram casados, né? Então eu acredito que ele tinha perdido a companheira e ficou só, e ele dá esse parecer, é um parecer dele. Depois ele muda o sentido da mensagem. Ele dá o parecer dele, mas ele deixa a liberdade de escolha a cargo de cada um, né? Então, onde é que eu estou? Mas se não pode, versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se, no caso, se juntar numa união ilícita, né? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Isso aqui é no caso de casamento misto, aquele casamento que um vai para o norte, outro vai para o sul, né? E aqui vai ter consequências, né? Não se aparte. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se houver um acordo pessoal, que é muito difícil, em casais de religião diferente, o que é difícil é esse acordo. Cada um vai para um lado diferente, né? É difícil ter um acordo. Mas ele aqui vai aconselhar. Mas se há esse consenso, por exemplo, tem muitos casais que a esposa é crente e o marido não é, mas não proíbe dela ir à igreja.
e vice-versa. Então, se há como conviver assim, já começou errado, agora vamos ter que sofrer as consequências, mas dá para conviver assim. Porque ele vai dizer depois, mais adiante, que há a possibilidade de um ganhar o outro. E tem muitos casos que acontece isso. Mas não é o correto. O correto é começar certo. O conselho da palavra de Deus, como nós vimos na primeira parte, é todos ter o mesmo pensamento, o mesmo ideal, o mesmo objetivo, e trabalhar juntos e unidos com o mesmo propósito. Esse é o conselho correto da palavra de Deus. Mas no caso como esse aqui, há uma possibilidade de haver uma conciliação, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque começou errado, né? Então fica mais difícil. Se porém, versículo 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão, olha que isso é bem pessoal, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Isso aqui é um conselho para quem está nessa enquadrado aqui. E até o versículo 15. Eu vou ler mais. E se alguma mulher, agora ao contrário, tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Isso aqui é a dificuldade daquilo que foi começado errado. Dá para conviver, nem sempre, mas quando dá para conviver tem sacrifício. Tem sacrifício, não é o correto. Né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ame como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Você está entendendo? Amém. Essa convivência é uma fonte de bênção quando é correto, mas pode não ser quando há uma situação como essa. A Bíblia orienta tudo bem direitinho. Bem, agora vamos deixar a vida dos casais, e vamos para a convivência de pais, de filhos, de maridos, de mulher, etc. Em Cristo. Isso aqui é para o povo de Deus. Para os pais, Salmo 103. Salmo 103. Muito lindo esse salmo, né? Salmo 103. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O assunto é muito pessoal, por isso tem que ser levado muito a sério. O Salmo 103, e o versículo 13 e 14 diz o seguinte, para os pais: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que eu tenho, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Que estrutura tem uma montanha de pó? Você faz o que? Você entorna um talco em cima da mesa, por exemplo. Liga o ventilador, o que acontece? Vai embora tudo, né? Não tem estrutura. Tem uma aparência, um volume, uma presença, mas não tem estrutura. É verdade. E a Bíblia diz que Deus se lembra que nós somos assim, nós somos de pouca estrutura. Por isso nós dependemos muito e muito do auxílio do Senhor na nossa vida. Como é maravilhoso quando a gente depende do Senhor. Porque quando nós dependemos do Senhor, nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Né?
Ele é o único Senhor que exalta aquele que se humilha, que reconhece que depende dele. Mas é isso que muitas vezes nós não temos o cuidado de fazer, não? Bem, a senhora agora para as mães, atenção mães. Deuteronômio, tudo é dois versículos, coisa rápida, já vai caminhando para o final. Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, depois de Êxodo, depois do livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Está aqui. Deuteronômio, capítulo 11. Olha, é muito bom a gente seguir o exemplo de Deus, o exemplo da palavra, porque é o correto. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, só o Senhor pode nos sustentar. Não tem outra fonte de sustentação fiel, verdadeira, como o Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19. Eu vou ler e vocês acompanham. Podem procurar. Encontraram? Amém. Então, versículo 18 e 19. Diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai a vossos filhos. Atenção para as mães, que geralmente a mãe tem mais tempo de orientar os filhos do que os pais. Devido à atividade do dia a dia, geralmente o homem fica mais na rua do que em casa. Então, a esposa fica mais em casa, quando não trabalha também, né? Nós estamos numa outra sociedade bastante diferente dessa aqui da época, né? E cada tempo que passa vai mudando, mas a base é sempre a mesma. A base não muda. Vós, mulher, ensinar vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como nos dias dos céus sobre a terra. Então, isso aqui foi quando o povo estava indo no deserto, caminhando para Canaã, e nós também estamos no deserto, caminhando para Canaã, aleluia, para Canaã celestial, para habitar na Nova Jerusalém, aleluia, que está lá prontinha esperando a igreja. Que maravilha, né? Não vamos perder essa bênção por preço nenhum. Bem, agora para os filhos, aqui tem responsabilidade por todo mundo. Não é só os pais, não é só a mãe, os filhos também têm a sua parcela. Como por exemplo, aqui a mãe ou o pai vai orientar o filho, e o filho tem o dever de prestar atenção, de obedecer. Porque todos que se desviam dos caminhos do Senhor acabam se dando mal lá fora quando não perdem a vida. Eu sei de cada caso terrível de filhos que foram rebeldes, que deixaram a igreja, deixaram o caminho de Deus e foram para o outro lado e foram ceifados violentamente. Eu sei de muitos casos, tá, com nomes e endereços de pessoas que eu conheci, jovens que eu conheci na igreja, participando da música, estudando música, participando da mocidade, e por aceitar ofertas lá de fora, foram para lá e não voltaram. Infelizmente, é uma realidade. Mas para Efésios capítulo 6, para os filhos, atenção crianças, atenção jovens, Efésios capítulo 6, é bem fácil de achar. Depois de Gálatas, é o primeiro livro, Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Efésios, versículo, capítulo 6.
É muito maravilhoso o ensinamento da palavra do Senhor, que muitos não conhecem, e muitos que conhecem não andam conforme a palavra está escrita. Para os filhos, Efésios 6, versículo de 1 a 3 só. Vós, filhos, atenção, crianças. Vós, filhos, é Deus que está falando na sua palavra, é Deus que está chamando a atenção de vocês. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É interessante, tem um detalhe aqui importante, que eu quero passar para os irmãos. A Bíblia não diz que o filho deve ser obediente somente se o pai for cristão. Se for cristão, é do Senhor. Mas mesmo que não seja cristão, é dever do filho obedecer ao pai, lógico, quando ele é um cidadão que tem moral suficiente para agir dessa maneira, para aconselhar. Geralmente os pais querem sempre o bem dos filhos. Na maioria dos casos, isso é verdade. Agora, segundo ponto, versículo 2. Responsabilidade do filho. Eu dou graças a Deus porque eu estou nessa bênção aqui do versículo 2 que nós vamos ler agora. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou de uma família que nós éramos no total 8 ou 9 filhos. E família nordestina, isso é a coisa mais normal, né? E meus irmãos mais novos já foram quase todos. Só estamos agora em 3. Só temos 3. De 9, só temos 3. E eu sou o mais velho, eu sou o primeiro deles. Pela lógica, eu devia ter ido. Mas aprove Deus me deixar para estar com vocês aqui hoje. Aleluia! Dando esse testemunho maravilhoso de como é bom servir ao Senhor. É difícil, mas é bom, vale a pena. A gente se reúne, nos juntamos, nos unimos com um só objetivo, glorificar o nome do Senhor, dar atenção à sua palavra, seguir os seus mandamentos, cantar louvores e ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Porque tudo é em Cristo, não podemos sair disso. O apóstolo Paulo, eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque ele vai tratando de todas as cartas, ele vai tratando do assunto, de repente ele fala em Cristo, para não sair da trilha. É verdade. Ele vai trata do assunto, mas ele não esquece, em Cristo. Pode observar esse detalhe. Então, eu estou aqui em Efésios 6, de 1 a 3, nós já vimos. E agora tem também uma chamadinha de atenção dos pais, que diz assim, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vai continuando, servos também, tem que ser fiel ao seu Senhor, e em todas as dimensões da vida, nós temos que manter o nosso testemunho como servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, atenção homens, maridos, ainda em Efésios, capítulo 5. Isso aqui vai ser meio difícil, hein? Mas espero. Leva a sério isso aqui, né? Efésios capítulo 5, está aqui do lado. Antes do 6, eu acho, né? Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 29, 4 versículos só, mas tem uma grande mensagem. Será que vocês estão dispostos a cumprir essa palavra aqui? Eu espero que sim. Eu sei, o Marcelo eu sei que está. Não sei demais, né? Glória a Deus. Vós, maridos, amai vossa esposa, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, não a igreja, mas a esposa, para a santificar, purificando-a com a lavagem
da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só, a igreja está envolvida, a família está envolvida, e isso é só bênção para quem segue essa instrução do Senhor. Em Cristo, o assunto é em Cristo, aleluia. Glória! Glória a Deus. Agora já estamos chegando ao final. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, está depois de Efésios, eu já encontrei aqui. Capítulo 3. É um conselho geral. Capítulo 3. Aleluia. Versículo 18 até o 21. 3 versículos só. Agora, mulher e marido. Vós, mulheres, estáis sujeitos. Aqui tem um ponto que é muito mal interpretado. É muito mal interpretado. Tem pessoas que não concordam com isso aqui por não entender. Eu vou explicar. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Que tipo de sujeição é essa? É escravidão? Não. É uma sujeição que machuca, que magoa? Não. É obediência, é respeito, é companheirismo, é igualdade, é estar ao lado, disposta a sempre ajudar, porque um dos principais objetivos da criação da mulher foi para ser ajudadora, companheira, estar diante do esposo, ou seja, estar sempre pronto. E nenhum casal é feliz se não viver assim. Só é feliz se viver assim, dividindo igual para igual, respeitando, combinando. Às vezes tem alguma desavença, mas a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, perdão existe para isso, né? Perdão existe porque é para o bem de todos, né? Aleluia! Muito bem, então, eu estou aqui no Colossenses 3, versículo 18 a 21, onde é que eu chegar agora no 20 e no 21. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é geral, aqui é conselho geral, marido, mulher, filhos, servos, senhores, todos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, que conselho geral. Isso aqui é um código de fé e prática, só para abençoar quem seguir. Né? Bem, agora, alguém aqui dos irmãos, das irmãs, tem a Bíblia de estudo pentecostal? Se alguém tiver, levanta a mão. Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia pentecostal. É muito usado na Assembleia de Deus. Porque eu ia dar uma sugestão, quem tiver essa Bíblia, na página 1839, é só conselho de família, é só ensinamento de família. Tem um estudo na página 1839. Vocês gravem, procurem quem tiver uma e leiam. É um estudo, ela tem 70 estudos diferenciados. E um deles é sobre a família. Página 1839 na minha Bíblia. Não, deve ser também. Bem, então nós ouvimos agora a receita dada por Deus para um casamento blindado. Não é blindado a prova de bala, não.
é blindado a prova de separação, é blindado a prova de fidelidade, é blindado para ser blindado mesmo, eternamente. Até que a morte os separe, esse é o plano de Deus, né? Mas eu não aconselho ninguém que queira morrer por causa disso, né? Tem que viver para aproveitar, né? Então, o casamento blindado, ele é a prova de separação. Ele tem companheirismo, ele tem amor, tem renúncia, tem perdão e tem respeito, né? Não há lugar para divórcio quando o casamento segue essas instruções que nós passamos agora. Vocês entenderam? Amém. Então sigam esse conselho, não meu, mas do Senhor. Fortificando famílias em Cristo. É assim que fortifica. Seguindo o que está na palavra. Não tem nada melhor do que obedecer a palavra. Então eu quero agradecer a oportunidade e a atenção dos irmãos. O meu abraço especialmente ao pastor Alex, à pastora Denise, por ter escolhido um tema tão bom, tão real, tão interessante, tão nosso, como foi o tema que foi escolhido para essa conferência. Abençoando, fortalecendo, fortificando famílias em Cristo. Que Deus continue nos abençoando muito e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus! Tem alguém mais fofo aqui, gente? Você é um mestre. Sabe por que ele não liga para microfone? Porque ele deu muitas aulas sem microfone. Né? Professor, mestre. Quer uma aguinha, meu amor? Ele não gosta de elogio, não, sabe? Tudo para ele é Cristo. Ele não gosta muito dessas coisas, não. Mas eu agarro, beijo, digo que amo. Falo que estou apaixonada. Eu passei uma tarde com ele estudando, gente. E eu saí dali diferente. Sabe? O que eu testemunhei também, a esposa estava viva ainda, e ele cuidando dela. Cuidando. Ela estava na cama, doente. E ele honrou aquela mulher até o final. Ficou internada um tempo, e ele não arredou o pé do hospital. Ele ficava lá dormindo, e queria ficar dia e noite, queriam revezar, e ele brigava. Que ele queria cuidar dela até o final, e ele cuidou, né, meu amor? Eu falo pra ele, eu amo ele, gente. Ele fica com vergonha. Ele foi no retiro, tá, gente? Ficou lá bonitinho no retiro. Eu falei, tu não vai fazer nada. Vai ficar só quietinho, comendo, assistindo tudo. E ele ficou comportado, né? Porque ele pode falar, né? Entendeu? Mas ele ficou quietinho. Não foi, meu amor? Obrigado pela tua presença aqui, tá? Que tio, hein, Priscila? Parabéns. Pela aula de Bíblia. Uma aula. Isso foi um seminário. Isso foi um seminário. Eu louvo a Deus por isso. Eu desejo que cada um venha guardar um trechinho, alguma coisinha, porque é um testemunho de vida. Entendeu? Quem não quer chegar assim, gente, com essa sabedoria? Conheci os filhos, conheci todo mundo. E a gente ensina os filhos, eles crescem, eles vão fazer as escolhas deles. A gente não pode fazer nada, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ensinar, mostrar, praticar aquilo que a gente aprende, né? Já vai, que horas tem, gente? 6h20. Então, gente, tem muita coisa ainda vai ter teatrinho, para não falar que é um teatro, entendeu? Vai ter algumas peças aqui, para simbolizar o que a gente passa nas nossas casas, né? E é uma representação muito boa quando a gente faz uma atuação com ensinamento. Até as crianças preferem isso e aprendem até mais com isso. Eu espero que todos vocês fiquem. A gente vai dar uma parada agora. Vai ter um lanchinho, coffee break, tá? E glória a Deus, porque eu estou feliz, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Amém? Vai ter gente que vai chegar também e eu espero que vocês fiquem.
Ok? Amém? Amém.